Será que existem séries que são obrigatórias e que todo mundo tem que assistir, não importa se você gosta ou não daquele tema? E sim, essa é uma provocação que eu quero trazer hoje para vocês aqui no Seriáveis. Eu sou Leco Leite, seja muito bem-vindo aos Seriáveis, e eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essas listas, que a gente vê por aí, indicando séries como sendo obrigatórias, que todo mundo tem que assistir, e é algo que de fato tem me incomodado um pouco. Talvez eu não devesse sentir esse incômodo, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, e eu acho que dá para separar em dois grupos de séries nesse caso. Eu consegui encontrar um meio, vamos dizer assim, de dividir essas séries em dois grupos. Por exemplo, é muito comum nessas listas de séries obrigatórias, séries que, por exemplo, eu já vi, como o próprio Lost, que é a minha favorita, então assim, isso não tem discussão. Breaking Bad, Game of Thrones, que eu não tenho tanto problema assim com o final, isso é tema para outra hora. E claro, mais atualmente, talvez o maior exemplo disso seja a série Dark da Netflix. Beleza, mas essas séries eu já vi e eu sei qual é o valor dessas séries, qual é a importância delas, se elas são boas ou não. Por outro lado, tem aquelas séries que eu comecei a ver há pouco tempo, eu perdi na época que elas passaram, como por exemplo Battlestar Galactica e também agora, a mais recente, a própria série Mr. Robot, e são duas séries incríveis mesmo. No meio do caminho tem uma série que eu ainda não comecei, mas eu quero assistir muito, só vou comentar ela aqui, que é Outlander, todo mundo me pede, em breve, Outlander tá na listinha, calma. Tem duas séries, por exemplo, que eu não tenho, sério, o menor interesse em assistir, seja lendo review, seja por indicação, qualquer coisa, seja lendo sinopse delas, que são as séries Soprano e Mad Men. Eu sei que são séries super consagradas, cheias de prêmios, mas tudo que eu leio sobre elas, eu já li mais ou menos, já vi como termina. Não é um tipo de série que me atrai, é um negócio que acho que é muito pessoal e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma coisa muito comum assim que eu acabo lendo ou assistindo vídeos das séries que são dadas como obrigatórias ou que todo mundo deve assistir é falar muito sobre a construção do personagem, ou que tem personagens incríveis, a história de tal personagem é sensacional, e realmente tem séries que tem muito disso e que valem a pena assistir. E eu vou deixar aqui alguns exemplos de 3 personagens para vocês, e cada um está num ponto, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu me importo muito mais com o personagem Rasmus, da série The Rain, da Netflix, ou com o próprio Vincent, lá de Lost, o labrador, que na verdade era Madison, era uma cadelinha, do que, por exemplo, eu me importei com a jornada ou com o Jonas de Dark. Aqui eu citei então várias séries importantes aqui, todo mundo já assistiu, muita gente já assistiu, ou que vai começar a assistir, ou que tem naquela sua lista para assistir. Mas dizer que essas séries são obrigatórias, todo mundo que assiste série deveria assistir, é algo que realmente não entra na minha cabeça, porque às vezes as pessoas não curtem mesmo esse tipo de série, as pessoas não curtem um tipo de tema, as pessoas não curtem um tipo de personagem, um tipo de local da série. Isso acontece muito. Por exemplo, a minha série favorita na atualidade, que é The Expanse, ela não é atrativa por uma grande galera, que eu acho que até porque não conhece a série, mas porque muita gente não gosta tanto de séries no espaço. Ou seja, não é porque eu não vou assistir Mad Men, ou então qualquer outra série que dizem ser obrigatória, que essas séries são ruins. Depois de pensar nesse tema, eu achei que era interessante dizer que não existe uma série obrigatória. Ela vai depender muito do seu interesse no tema, do seu interesse às vezes num ator específico, do seu interesse no elenco, ou no produtor, ou até no próprio estúdio que vai produzir a série. Então, aquilo que é do seu interesse, eu acho que é sempre mais importante do que aquilo que as pessoas estão dizendo, e eu estou falando de mim também. Pode ser que você discorde totalmente do que eu estou falando aqui, pode ser que você discorde das séries que eu citei, da forma como eu citei as séries, mas você tem todo o direito, você deve fazer isso, e é para isso que a gente está aqui, para criar esse diálogo, para abrir esse espaço de diálogo e conversar sobre essas séries. Quem sabe amanhã ou depois, sobrando tempo, eu não assista essas séries. Como eu disse lá no começo, esse é um tema polêmico, é um tema meio controverso, eu sei, essa era a ideia de trazer ele para cá. Então, por isso eu quero que você deixe aqui nos comentários
o que você acha dessa opinião, dê a sua opinião, se você acha que existem séries obrigatórias, fundamentais, que todo mundo tem que assistir, conta aqui, indica essas séries que você vê como obrigatória e se quiser colocar os motivos delas se tornarem obrigatórias, pode colocar aqui nos comentários também. E já que a gente está falando de séries obrigatórias, eu vou deixar 2 séries aqui, 2 indicações que não são obrigatórias, mas eu acho que são séries legais e que se você não conhece, valeria a pena aí dar uma chance e conhecer essas séries. Elas vão ficar aqui no final, no card final, para você pensar se vale a pena ou não entrar nessa série. Peço para vocês se inscreverem aqui no Seriáveis, pode acompanhar também os Seriáveis lá no Instagram, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, galera. Essa era a discussão, essa era a provocação. Até mais. Valeu!